tudo bom? Por que ter pressa? Por que a gente vive tão preso à pressa? A vida cristã é uma vida muito contemplativa. Se a gente olha para Jesus, se retirava em oração. Ele nos ensina a agir desta forma. Mesmo Cristo, sendo Ele aquele que alcança multidões, Ele é aquele que tinha os seus tempos de silêncio, seus tempos para ouvir e para poder estar diante de Deus, falando com Deus. Certa ocasião, Jesus estava em um monte e Pedro sai para procurá-lo. E Pedro o encontra e Pedro diz a Jesus: Mestre, todos te procuram. E aí Jesus diz para Pedro: vamos para outros lugares. Isso é interessante, porque mesmo sabendo que as multidões o procuravam, o nosso Senhor, Ele não age por conta das multidões. Ele age por conta de um chamado. Se a gente de fato quiser alcançar vidas, as palavras que Paulo usa para Timóteo, um discípulo jovem, é: cuida de ti mesmo e da doutrina. Então é necessário ter um cuidado conosco e assim também um cuidado com a palavra. E esse cuidado com a palavra se dá quando a gente medita nas Escrituras, quando a gente olha para a palavra, quando a gente busca a direção da parte de Deus. Direção esta que não vem quando a gente vive uma vida tão apressada e sem ouvir a voz de Deus. Isso tem tudo a ver com a prática também do slow living. Slow living é algo que surgiu como uma proposta. A proposta de não fazer mais as coisas apressadamente. Surgiu quando estava chegando num país aqueles movimentos de fast food, comidas rápidas. E aí veio o slow food, que é poder você ter um alimento feito com cuidado, com zelo, sem pressa alguma, como se faz nas casas. Então, a partir daí, criou-se esse conceito de slow food e depois virou também slow living, que é ter uma vida ou vivendo lentamente. E faz todo sentido para a vida cristã também, porque nós vivemos procurando muitos resultados, procurando resolver muitas coisas, e tá tudo bem não precisar correr tanto. Mas surge um contraste para a gente. A gente quer ver o mundo ser alcançado. Eu quero ver pessoas conhecendo Jesus. Mas como é que nós vamos fazer isso sem se apressar? Aí entra o caminho da confiança em Deus. Entregar a nossa confiança no Senhor. E os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, diz o Salmo de número 125. E essa confiança no Senhor é que sim, nós iremos fazer o nosso trabalho, mas sem precisar ter pressa. Conta-se uma história de alguém que vai para uma tribo e ele tem junto com eles um grupo de indígenas que o ajudaria. E ele trazia várias bagagens. E ao carregar essas bagagens junto com os indígenas, ele queria muita pressa para chegar logo a determinado vilarejo. E os indígenas foram seguindo ele. E chegou um momento que eles tinham andado tantos que os indígenas pararam. E quando pararam, aquele homem olhou para os indígenas e falou assim: por que vocês pararam? E os indígenas responderam: andamos muito depressa, agora temos que esperar até que a nossa alma nos alcance. A pergunta que eu quero fazer é:
Você tem corrido tanto ao ponto de não perceber a sua alma, de não perceber que ainda há muito para ser vivido, e se a gente não cuidar de nós mesmos, nós não conseguiremos alcançar os nossos alvos. Pense um pouco sobre isso, comente aí neste vídeo, nos comentários, se você tem vivido uma vida assim, apressada demais. E eu quero te encorajar a entender que dá para ser diferente, dá para agir diferente. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até mais.